Olá pessoal, vamos dar continuidade aos nossos estudos de crimes contra a administração da justiça. Crimes, como eu já falei e repito, muito importantes que o examinador cobra muito, tá bom? Então a gente tem que ter uma atenção aí a todos esses crimes. Obviamente tem um outro aqui que é menos importante, eu tô falando para vocês aqueles que você pode dar um pouco menos de atenção, mas a maioria deles são muito cobrados, a gente tem que estar bem atento. Olha só, vamos ver agora um crime que é muito importante, muito cobrado em prova, que é o crime de favorecimento pessoal, artigo 348. Olha só o que diz o tipo penal. Auxiliar a subtrair-se a ação de autoridade pública, quem? Autor de crime a que é cominada a pena de reclusão. Qual que é a pena? Detenção de 1 a 6 meses e multa, crime de menor potencial ofensivo. E o parágrafo 1º, se ao crime não é cominada a pena de reclusão, pena de detenção de 15 dias a 3 meses e multa, também crime aí de menor potencial ofensivo. Pessoal, no que consiste esse crime de favorecimento pessoal? Veja só. O agente A, ele pratica um crime antecedente. Vamos dizer que ele praticou o crime de roubo. Aí, ele pratica esse crime de roubo e está sendo, vamos dizer que ele está sendo perseguido pela polícia. A polícia está atrás dele, sabe lá que ele é o autor, ele está correndo da polícia. Nesse momento que ele está fugindo, ele encontra a residência de um amigo de longas datas dele. Um cara que não é criminoso, um cara que vive a dele de boa. E ele fala para esse amigo, bate lá na porta e fala, cara, estou sendo procurado pela polícia aqui porque eu acabei de cometer um roubo. Me coloca para dentro da sua casa aí. O que o amigo faz? Claro, parceiro, entra aí para dentro de casa, fica aqui de boa, escondido, e depois, quando a barra estiver limpa, você sai de novo. Veja, esse amigo, que vamos chamar aqui de agente B, ele praticou o crime de roubo? Claro que não, ele não tem nada a ver lá com crime de roubo, ele nem sabia que esse amigo, o agente A, praticaria esse crime de roubo. Entretanto, ele tinha conhecimento, ele teve o conhecimento quando A o procurou, de que A tinha praticado um crime de roubo e que estava sendo procurado pela polícia. Então ele auxiliou A para que se furtasse, para que se subtraísse a ação de uma autoridade. E fala, entra aqui para dentro de casa, vamos te proteger aqui. Veja, meus amigos, em que pese B não ter praticado o crime de roubo, não ser partícipe do crime de roubo, ele vai responder pelo favorecimento pessoal. Olha aqui, vamos voltar então para o tipo penal. Ele auxiliou o autor de um crime a subtrair-se da ação de uma autoridade pública, num crime que é cominado a pena de reclusão, que é o crime de roubo. Então esse agente B, esse amigo que auxiliou, cometeu o favorecimento pessoal e terá uma pena de detenção de 1 a 6 meses e multa. Então, meus amigos, muita atenção aí em relação a esse crime de favorecimento pessoal. Ele é muito cobrado em prova. Olha só, não é necessário, deixa eu botar aqui embaixo, não é necessário que o autor do crime antecedente, nesse exemplo que eu dei para vocês aí, quem praticou lá o roubo, né? Que o autor do crime antecedente esteja sendo procurado naquele instante. Tá bom? Então, nesse exemplo aqui eu dei para vocês, alguém que estava sendo procurado naquele exato momento. Mas não é necessário que isso aconteça. Quer ver uma outra forma de prestar favorecimento pessoal? Imagina um cirurgião que realiza uma cirurgia plástica em uma pessoa que ele sabe que cometeu um crime, para que assim altere toda a sua fisionomia e ele não seja identificado pela prática de um crime, ele não seja reconhecido por um crime que ele praticou. Veja, esse cirurgião plástico prestou um favorecimento pessoal, realizou essa conduta descrita no artigo 348. Ele está auxiliando alguém que ele sabe que praticou um crime a se subtrair da ação de uma autoridade. Então veja, esse crime pode ser cometido de diversas maneiras. O que é importante? Que o autor do favorecimento pessoal, aquele que presta o auxílio, ele tenha conhecimento que ele está prestando aquele auxílio porque houve a prática de um crime antecedente pelo autor. Por quê? Isso é simples. Imagina a situação que eu falei para vocês de alguém que está correndo da polícia, bate na porta do amigo e fala, ô amigo, quanto tempo que eu não vejo você? Deixa eu entrar aí na sua casa para a gente bater um papo.
Não houve nenhum dolo da parte dessa pessoa, desse amigo que recebeu o autor do crime antecedente. Beleza, entra aqui em casa, vamos bater um papo aqui, tomar um café. Então tem que haver o dolo de saber que está ajudando, auxiliando aquele agente a subtrair-se de uma ação da autoridade. Beleza, pessoal? Muita atenção nisso daí. Atenção também, olha só, o autor, quando ele fala que autor de crime, pode ser tanto um autor como partícipe. Se o auxílio é prestado a um partícipe de crime, também incide o favorecimento pessoal. Beleza? Olha só, e esse crime aqui, ó, pode ser um crime de qualquer natureza, pode ser um crime doloso, pode ser um crime culposo, préter-doloso, não importa. Pode ser, inclusive, um crime consumado ou tentado. Então, havendo a prática de um crime, e o agente tendo conhecimento de que houve a prática desse crime, não importa se for um crime doloso, culposo, préter-doloso, consumado, tentado, haverá aí o favorecimento pessoal. Beleza? Olha só, trouxe para vocês aqui um quadro para que a gente possa entender a questão da relação do crime antecedente, que é o delito principal, com o crime de favorecimento pessoal. E aqui eu já trago a principal característica do crime de favorecimento pessoal. Ele é um delito acessório, delito de fusão, parasitário. Veja, meus amigos, somente vai existir o crime de favorecimento pessoal se houver um crime antecedente. Viu só? É impossível haver a prática de favorecimento pessoal do artigo 348 se não tiver um crime antes dele. É o que se dá, por exemplo, no crime de lavagem de dinheiro. Só vai haver a lavagem do dinheiro, a lavagem de capitais, se há um crime antecedente. Então a gente fala, nesse caso, que é um crime acessório, crime de fusão, crime parasitário. Lembrem-se dessas classificações, beleza? Olha só, vamos ver aqui então a relação de um com o outro. O crime antecedente. Se o auxílio for a um autor de crime com pena de reclusão, é a hipótese lá do caput. Vai haver, então, um favorecimento pessoal do artigo 348 caput, cuja pena é detenção de 1 a 6 meses e multa. Se, por acaso, o auxílio se der ao autor de um crime com pena de detenção ou de outra natureza, por exemplo, lá no artigo 28, a gente tem outras naturezas aí de pena, né? Nem chama de pena, na verdade, mas outras sanções que são dadas. Haverá o favorecimento pessoal do artigo 348, parágrafo 1º, a detenção de 15 dias a 3 meses e multa. Esse daqui é chamado o favorecimento pessoal privilegiado. Tá bom? Se por acaso o auxílio for prestado a um autor de contravenção penal, e aí? E aí não há que se falar no crime de favorecimento pessoal. Porque o crime de favorecimento pessoal, o tipo penal, vou voltar aqui à tela, olha, o tipo penal fala especificamente de crime, não fala de infração penal e não traz a possibilidade de uma contravenção. Tá bom? Então, se a gente estiver diante de uma contravenção, se o agente presta um auxílio ao autor de uma contravenção penal, ele não responde pelo favorecimento pessoal. Mais uma, se o autor do fato for um menor de idade pratica crime, meus amigos? Claro que não. Ele pratica ato infracional. Então, se ele pratica ato infracional, não há crime antecedente, tampouco pena de reclusão ou detenção. Logo, não há que se falar no crime de favorecimento pessoal. O menor pratica um ato análogo a crime, ele pratica um ato infracional, não há que se falar em crime, tá bom? Então, pelas mesmas razões aqui da contravenção, a gente não vai ter a possibilidade de um favorecimento pessoal em relação a um menor de idade. Mais uma situação, se o autor do crime antecedente for julgado e absolvido, exclui-se o crime de favorecimento pessoal. Veja, se por acaso o crime antecedente, aquela pessoa é julgada e é absolvida, quer dizer que não houve crime por ele. E se não houve um crime, não há que se falar em favorecimento pessoal. Ah, professor, mas esse agente que praticou o suposto favorecimento pessoal, ele ajudou o agente A se subtrair de uma perseguição policial. Ué, gente, mesmo assim, ajudou a subtrair-se de uma perseguição policial, mas não há um elemento
do crime do tipo penal do favorecimento pessoal, que é ter praticado um crime antecedente. Não há crime antecedente, porque ele foi absolvido desse suposto crime. Então, não há que se falar no favorecimento pessoal também, beleza? Olha aqui. Crime antecedente acobertado por excludente de ilicitude, excludente de culpabilidade, pelas mesmas razões aqui da absolvição. Causa extintiva da punibilidade e escusas absolutórias. Também não há que se falar no crime de favorecimento pessoal. Beleza, pessoal? Então, muita atenção aqui nessa relação entre o crime antecedente, nas hipóteses em que ele ocorre, com relação aí ao favorecimento pessoal que é prestado ao autor do crime antecedente. Beleza? Olha só. Atenção, trouxe bem grande aqui para vocês ficarem muito atentos em relação a esses pontos. Primeiro, o auxílio para que o agente se subtraia à ação de autoridade pública somente pode ser prestado após a prática do crime antecedente. Não pode haver ajuste prévio. Pessoal, atenção, isso aqui é o que há de mais importante. Veja, se por acaso houver um ajuste prévio entre A e B, para que A cometa um crime de roubo e logo em seguida a prática deste roubo ele venha se esconder na casa de B e eles combinaram isso antes, ou seja, há um conluio, há aí um ajuste prévio entre os agentes, B não responde pelo favorecimento pessoal. Ué, professor, por que não? Ele está ajudando ali uma pessoa a se subtrair da ação da autoridade. Pessoal, B, ele vai ser partícipe do crime antecedente. Então, para que o agente ele responda pelo crime subsequente, para que ele responda pelo favorecimento pessoal, ele não pode ter conhecimento, ele não pode ter qualquer tipo de participação no crime antecedente. Ele simplesmente chega uma situação para ele e ele decide ajudar, fazer esse favorecimento pessoal. Mas se ele participou, se ele tem conhecimento anterior da prática, se ele atuou em conluio, ainda que como partícipe, assim ele será considerado um crime antecedente, ele não pode responder pelo favorecimento pessoal. Beleza? Então, deixa eu voltar aqui, vou ler de novo, para que fique bem claro, olha. O auxílio para que o agente se subtraia à ação de autoridade pública somente pode ser prestado após a prática do crime antecedente. Não pode haver ajuste prévio. Beleza? Isso daqui é matéria de prova. Isso daqui é o que o examinador gosta de cobrar e nos confundir. Olha só, mais uma. Se o auxílio for prestado ao autor de um crime permanente, antes de cessar a permanência, estará caracterizada a participação e não o favorecimento pessoal. Semelhante ao que a gente já falou. Se por acaso se tratar de um crime permanente, imagina alguém que está praticando uma extorsão mediante sequestro. Está lá no cativeiro, a vítima está no cativeiro, só que esse sequestrador, ele tem que ir no supermercado comprar comida, né, para que ele possa alimentar a vítima desse sequestro, dessa extorsão mediante sequestro. Entretanto, no momento que ele retorna do supermercado, ele percebe que as pessoas estão notando, desconfiando, ele está levando muita comida para aquele local, já se tem ideia de que houve essa extorsão mediante sequestro naquele bairro, ele fica preocupado, poxa, vamos descobrir. O que ele faz? Procura a casa de um amigo e vira para esse amigo e fala, cara, a parada é o seguinte, aquela extorsão mediante sequestro que está noticiada aí, o autor sou eu e eu tô com a vítima lá no cativeiro. Só que eu preciso disfarçar da galera que está aí fora, que estão desconfiando de mim. Então eu vou ficar aqui hoje na sua casa e aí depois eu vou lá pro cativeiro de novo, beleza? O que o amigo fala? Beleza, cara, tamo junto aí, vou te ajudar, não sei o quê, entra aí. Pessoal, a partir do momento que ele faz isso, ele torna-se partícipe do crime de extorsão mediante sequestro. Por quê? Porque trata-se de um crime permanente. É um crime que está sendo consumado, a consumação se prolonga no tempo. Então, se está sendo consumado, lembra que o favorecimento pessoal só não pode haver ajuste prévio concomitante, tem que ser algo posterior à prática do crime antecedente. O crime permanente ele está em curso. Então ele ajudou, ele está auxiliando naquele momento, não pelo favorecimento pessoal, mas sim a prática da extorsão mediante sequestro e ele torna-se aí um partícipe. Claro que ele vai responder aí na medida da sua culpabilidade, como demonstra o Código Penal, será uma pena menor, mas será sim pelo crime, pelo tipo penal previsto lá no extorsão mediante sequestro. Beleza? Olha só. O advogado não pode revelar o paradeiro do autor do crime, mas também não tem o direito de auxiliá-lo a se furtar à atuação estatal. Caso faça, responderá pelo favorecimento pessoal. Pessoal, advogado, então,
não tem qualquer imunidade em relação a esse crime. E a última, a vítima do crime antecedente pode ser autora do favorecimento pessoal. Então, quem foi vítima do crime antecedente pode sim ser autora do favorecimento pessoal. Quer ver um exemplo? Violência doméstica. A violência doméstica é clássico acontecer. Situação de Lei Maria da Penha, a moça vai até a delegacia, vamos dizer que seja aí uma namorada, vai até a delegacia e fala, fui agredida, quero que esse cara saia da minha vida, não quero que ele mais vá mais na minha casa. A polícia começa a procurá-lo, o que ele faz? Ele se esconde na casa da moça e a moça permite que ele fique lá se escondendo da polícia e fala, olha, pode vir aqui para casa que a polícia não vai vir aqui. E esse cara fica lá na casa dela. A vítima, a própria vítima do delito antecedente, presta o auxílio. E aí ela incide, sim, no favorecimento pessoal. Outro caso é o que está aqui para vocês, extorsão mediante sequestro, caso de síndrome de Estocolmo, né? Não vou explicar aqui a síndrome de Estocolmo, mas basicamente a vítima do sequestro acaba tendo uma afeição pelo sequestrador. E aí ela pode vir também a prestar esse auxílio e vai responder pelo favorecimento pessoal. Olha só, características então do favorecimento pessoal. Elemento subjetivo, dolo. O agente sabe que está prestando o auxílio ao autor de crime antecedente. Desculpe. Ainda que não tenha conhecimento do delito específico que foi praticado. Ele não precisa saber exatamente qual foi o delito, mas ele sabe que foi praticado um crime antecedente. Consumação, trata-se de crime material, se consuma com êxito em ocultar, ainda que momentaneamente, o autor do crime antecedente e admite-se a tentativa. Então tem que ter o êxito em ocultar, o êxito em prestar o auxílio, ainda que por pouco tempo. Sujeito ativo, pode ser qualquer pessoa. Atenção, o funcionário público que tem o dever de realizar, repetido aqui, ó, que tem o dever de realizar a ação em desfavor do autor de crime. Quem seria esse? O policial, né, galera? Pratica o crime de prevaricação, se retardar ou deixar de praticar ato de ofício para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Então, o policial, que poderia eventualmente fazer uma prisão, mas deixa de fazer e acaba favorecendo aquele autor do crime antecedente, ele não vai responder necessariamente aqui pelo favorecimento pessoal. Se ele tinha a obrigação de executar o ato legal, prender aquela pessoa e não faz, ele pode vir a responder lá pela prevaricação do artigo 319 do Código Penal. Sujeito passivo será o Estado e é um crime de ação penal pública incondicionada. Quero chamar a atenção aqui para o parágrafo 2º. Isso daqui vai estar na sua prova. Muita atenção. No favorecimento pessoal é um dos pontos mais cobrados, está nesse parágrafo 2º. Olha só, se quem presta o auxílio é ascendente, descendente, cônjuge ou irmão do criminoso, fica isento de pena. A gente está diante aqui de uma escusa absolutória. É uma imunidade penal material absoluta. É uma escusa absolutória. Existe o crime, mas não há possibilidade de impor pena. Tá? Então, se quem presta o auxílio ser um ascendente, vô, pai, mãe, descendente, filho, neto, cônjuge, e aqui a gente pode estender o conceito de cônjuge à união estável, o irmão do criminoso, tá? Aqui no descendente a gente pode estender também o conceito a filho adotivo. Professor, mas aí não é uma analogia? Filho adotivo, união estável? Sim, mas o filho adotivo tem previsão constitucional e a união estável, pessoal, lembrar, a analogia é possível no direito penal? Sim, desde que seja em bonam partem. Para ajudar o réu é possível, para prejudicar não, tá bom? Então, se for aí uma união estável, filho adotivo, cabe também aí a analogia nessa escusa absolutória. Beleza, pessoal? Muita atenção aqui nesse parágrafo 2º, é isso daí que o examinador vai querer cobrar na sua prova. Muito bem, com isso a gente finaliza aí o favorecimento pessoal e vamos ver agora o favorecimento real. Professor, qual que é a diferença entre um e outro? Olha só, artigo 349, prestar a criminoso, fora dos casos de coautoria ou de receptação, auxílio destinado a tornar seguro o quê? O proveito do crime.
Então veja, no favorecimento pessoal, o auxílio prestado é para que o agente, o autor do crime antecedente, se furte, se subtraia à ação da autoridade. O favorecimento é dado à pessoa, o auxílio é prestado à pessoa para que ela se subtraia à ação da autoridade. Aqui no favorecimento real, o auxílio não é prestado à pessoa, mas sim ao proveito do crime. Então veja, naquele caso do roubo que eu falei para vocês, que o agente procura a casa do amigo para que lá ele se esconda, aqui no favorecimento real seria diferente. Ele procura agora a casa daquele amigo dizendo, olha, estou sendo procurado aqui pelo roubo desse aparelho celular aqui que eu roubei mesmo. Toma aqui esse aparelho celular, esconde ele para mim, fica com ele aí alguns dias para você, daqui a pouco, depois desses dias eu volto e pego para mim aí o proveito desse crime. E o amigo que vai prestar o favorecimento real fala, beleza, deixa aqui comigo, eu guardo, quando você vier daqui uns dias eu te devolvo. Muito bem, ele sabe que houve um crime antecedente e ele sabe que aquele objeto, aquele aparelho celular é o proveito do crime e mesmo assim ele se dispõe a favorecer, a ajudar o criminoso, aquele que praticou o crime antecedente, beleza? Então é isso daqui que vai ser o favorecimento real. Quero chamar a atenção o seguinte, prestar a criminoso fora dos casos de coautoria. Essa coautoria pode ser entendida tanto como coautoria quanto participação. Então, pessoal, é aquilo que a gente já falou lá no favorecimento pessoal, mas aqui no favorecimento real o legislador deixou um pouco mais claro. Se há participação, se há coautoria, não há que se falar no favorecimento real. Por quê? Porque houve um ajuste prévio. Então esse amigo aí, trazendo esse exemplo de novo, o amigo já combinou ali com o agente A, que vai roubar o aparelho celular, que olha, roubando o aparelho celular, você deixa aqui em casa e pronto, tá tudo certo entre a gente. Entendeu? Teve aí o favorecimento real? Claro que não. Esse que vai receber o celular fez o ajuste prévio. Eles atuaram em conluio. O agente A fez a subtração mediante grave ameaça ou violência de coisa alheia móvel, enquanto que o outro estava ali em casa aguardando essa coisa chegar. Aguardando o objeto, o proveito do crime, o produto do furto chegar, do roubo. Então, ele não pratica favorecimento real, mas sim ele será partícipe do crime de roubo, tá bom? Então, a lei deixa claro que fora dos casos de coautoria, e a gente pode compreender a coautoria também como sendo a participação, tá bom? Isso daí não vai ser analogia em Malam Partem, pessoal. E a receptação, receptação, artigo 180 do Código Penal. Então o legislador está falando, só vai incidir o favorecimento real quando não houver, no caso, a receptação. Olha só, vamos entender aqui rapidamente, a receptação é um crime contra o patrimônio. Vamos entender aqui, deixa eu fazer aqueles desenhos bonitos de boneco que eu faço, para a gente falar o seguinte, esse daqui, ó, praticou o crime antecedente. Vamos desenhar aqui o favorecimento real. Aí ele entrega a coisa. Vamos dizer aqui que a coisa vai ser um aparelho celular, ó. Ele entrega o aparelho celular, entrega a coisa, produto do roubo, produto do furto ou de qualquer outro crime, para esse sujeito que vai ser o autor do favorecimento real. Veja, pessoal, muita atenção nisso daqui. Esse aparelho celular, que vai ficar agora na posse do autor de favorecimento real, o proveito desse crime, o proveito do crime, pertence, vamos botar aqui B e A, né? Pertence a A. Então, olha, ele pegou a coisa, ele vai guardar a coisa aqui, o B vai guardar a coisa para o A, mas esse aparelho celular, o proveito do crime, pertence ao agente A. A coisa é dele. Ele está guardando, ele está prestando ao criminoso esse auxílio, mas para devolver para ele depois esse aparelho. É diferente e é aí que a gente vê a diferença entre a receptação. Olha só, a receptação, a gente vai ter o autor do crime antecedente, deixa eu botar aqui, crime antecedente, ele entrega a coisa para o receptador, que será aqui o B, então ele entrega também aqui o aparelho celular, tá?
Só que nesse caso, o proveito do crime é do receptador, é de B. Ele que vai ser o beneficiado pela receptação. Entendeu, pessoal? Então, muita atenção nessa diferença. Professor, por que então que o A entregaria o bem para B? Aquele bem que ele furtou, que ele roubou, por que ele entregaria para B? Ué, às vezes porque B vai receber uma quantia para guardar a coisa. Então, veja, eu vou guardar, eu sou receptador, eu vou guardar essa coisa para você, esse aparelho celular, você me dá R$100 e eu cuido aqui da coisa, a gente aguarda esfriar, né, que é assim que eles chamam, esfriar aquela coisa, esfriar aquele objeto e depois eu te devolvo. Então, olha, professor, mas nesse caso ele não foi com o celular. Sim, mas ele teve um proveito do crime, ele teve um lucro. Ou então, em outros casos, ele se entrega simplesmente o celular como pagamento de uma dívida, ou então entrega para que ele oculte, porque sabe que se ficar lá com ele, ele vai ser descoberto, né? Com quem praticou o roubo, ele vai ser descoberto. Às vezes acontece isso muito em carro, que é um objeto mais visado. Então, o fato é que na receptação, o proveito do crime permanece com o receptador. Ele tem algum proveito, ele tem alguma vantagem, nem que seja o lucro por guardar a coisa, por ocultar a coisa. Já no favorecimento real, não. Ele oculta para ajudar o autor do crime antecedente e, posteriormente, aquela coisa vai voltar. Ele não tem a intenção de permanecer com aquilo, o autor do favorecimento real. Beleza, galera? Atenção aí nessa diferença entre esses dois crimes. Pena, detenção de 1 a 6 meses de multa, é um crime de menor potencial ofensivo. E atenção aqui ao conceito de proveito do crime. Quando a gente fala de proveito do crime, pode ser tanto o preço do crime. O que é o preço do crime? Ué, o pistoleiro lá que mata mediante paga ou promessa de recompensa, ele recebe um valor por ter praticado um homicídio. Esse será o preço do crime. Se ele entrega a uma pessoa para que cuide daquele dinheiro, daqueles bens que ele recebeu para cometer aquele homicídio, essa pessoa que recebe e presta esse auxílio ao criminoso, responde aí pelo favorecimento real. Quer ver outra situação que é proveito de crime? O produto de crime. O produto do crime. Que aí é o objeto, né? O objeto que foi furtado, que foi subtraído, que foi roubado. Muita atenção, o instrumento do crime não é proveito. Então, se o agente presta ao criminoso o auxílio ficando com seu instrumento do crime, não pratica favorecimento real, pratica o favorecimento pessoal. Calma aí, professor, explica isso daí direito. Olha só, imagina que A pratica o homicídio contra B. E aí ele está com aquela arma que foi usada no homicídio. Ele vai a C, que é um comparsa, um amigo dele aí de longa data, e fala, olha, fica com essa arma um tempo para que ninguém me encontre com ela, senão vão achar que eu sou o autor desse... Vão entender, né? Vão descobrir que eu sou o autor do homicídio de B. C, então, fala, beleza, eu não sou suspeito de nada, eu fico aqui com a sua arma, ninguém vai vir aqui, não vai ter busca e apreensão no meu domicílio, então eu fico aqui com a sua arma. Pessoal, veja, o instrumento do crime não é proveito do crime, então não há que se falar em favorecimento real. Esse caso que eu dei para vocês, esse exemplo, trata-se de um favorecimento pessoal, beleza? Atenção então nisso daí, porque foi prestado um auxílio para que A se subtraia à ação da autoridade e não relacionado ao proveito da coisa, ao proveito do crime. Beleza, galera? Atenção então aí nessas diferenças. Olha só, vamos passar aqui, trouxe para vocês aí para a gente fazer essa diferenciação entre favorecimento pessoal e favorecimento real. Olha só, favorecimento pessoal, auxílio prestado ao autor de crime antecedente para que este se furte à ação da autoridade pública. O favorecimento real, auxílio prestado ao autor de crime antecedente para tornar seguro o quê? O proveito do crime. Pessoal, isso aqui é o que mais é cobrado em prova em relação a esses crimes, é exatamente essa diferença entre favorecimento pessoal e favorecimento real, por isso que eu trouxe esse quadro aí para ficar bem claro. Olha só, no favorecimento pessoal, o crime antecedente deve ter sido consumado ou tentado, não importa. Já no favorecimento real, o crime antecedente tem que ter sido consumado, senão não vai ter o quê? O proveito do crime. No favorecimento pessoal, há escusa absolutória para quem auxilia ascendente, descendente, cônjuge ou irmão. No favorecimento real, não há essa escusa absolutória nem qualquer outra.
Não há também o favorecimento pessoal diante de causas de excludente de licitude, a gente viu isso, de culpabilidade, punibilidade ou escusa absolutória que favoreçam o autor do crime antecedente. No favorecimento real, haverá esse crime, ainda que presentes as causas excludentes citadas ao lado, à exceção da extinção da punibilidade em razão do quê? Da abolício criminis ou da anistia, porque daí deixa de haver realmente crime. Beleza, pessoal? Então, atenção aí nessa diferenciação. Vamos fazer um desenho também? Olha só, o favorecimento pessoal, vamos dizer que esse aqui é o A, que é o que praticou o crime antecedente. Vamos desenhar aqui uma casa e aqui o amigo em frente à casa. O amigo presta o auxílio ao autor do crime antecedente para que ele se furte à ação da autoridade policial. Então é o próprio amigo, vamos colocar dessa maneira, que vai entrar aqui na casa, para que ele possa se subtrair a essa ação da autoridade policial. Já no favorecimento real, aqui também ó, temos a casa. O que vai ser protegido por quem presta o favorecimento real não é o autor do crime antecedente, mas sim, desenhando aqui aquele celular bonito, né, aquele Nokia antigão, é exatamente a coisa que será protegida no favorecimento real. Tá bom, galera? Então, atenção aí nessa diferenciação. Claro que são crimes que podem ocorrer de milhares de formas, né? A gente trouxe aqui as mais simples para que a gente possa compreender os tipos penais, mas eles podem acontecer aí, são crimes de forma livre, que podem acontecer de diversas maneiras. Olha só, características então aí do favorecimento real. Elemento subjetivo será o dolo com especial fim de agir. Qual que será esse fim de agir? Tornar seguro o proveito do crime anterior. Se há intenção de lucro, o agente pratica receptação, foi o que eu falei com vocês. Se ele esconde, né, se ele torna seguro o proveito do crime anterior, mas com intenção de lucro, aí pratica a receptação e não o favorecimento real. A consumação é um crime formal, se consuma no instante que presta o auxílio, ainda que não consiga tornar seguro o proveito do crime. E a tentativa é possível. Sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, sujeito passivo o Estado e, secundariamente, a vítima do crime anterior. Porque com o favorecimento real vai ficar a coisa, né, que foi objeto do crime anterior vai ficar cada vez mais longe da vítima para ela poder recuperar. É a mesma lógica lá da receptação. E é um crime de ação penal pública incondicionada. Beleza, galera? Então atenção aí no favorecimento real e nas diferenças entre favorecimento pessoal e o favorecimento real. E para a gente finalizar a aula, a gente tem que ver o artigo 349-A, que é chamado por alguns doutrinadores, ele não tem nome em iuris próprio, então por alguns doutrinadores é chamado de favorecimento real impróprio e por outros de introdução de aparelho de comunicação sem autorização legal em estabelecimento prisional. Olha só o que diz o tipo penal: ingressar, promover, intermediar, auxiliar ou facilitar a entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel, de rádio ou similar, sem autorização legal, em estabelecimento prisional. Detenção de 3 meses a 1 ano. O que são esses aparelhos telefônicos? O objeto material tem que ser um aparelho que emite e recebe sinal de rádio, tá bom? Professor, um radinho que o preso ouve música entra nesse crime? Não, porque aquele radinho só permite a recepção de sinal. Então tem que ser um aparelho que recebe e emite. Qual que é o aparelho mais conhecido que recebe e emite sinal? Aparelho celular. Mas pode ser também, por exemplo, um walkie-talkie, né? Aqueles radinhos que têm um alcance de 5, 6 quilômetros. Pode ser também. Ele emite e recebe sinais. Tá bom, pessoal? Então esse daqui a gente pode chamar de favorecimento real impróprio, artigo 349-A. E vocês vão lembrar que a gente viu lá no artigo 319-A, que é uma forma de prevaricação. É uma forma de prevaricação deixar o diretor de penitenciária ou agente público de cumprir seu dever de vedar ao preso o acesso a aparelho telefônico, de rádio ou similar que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano. Então veja, se há o ingresso de aparelho celular no presídio e foi praticado por um diretor de penitenciária ou agente público que não cumpriu o seu dever de vedar,
ao preso o acesso a esse aparelho telefônico, claro que de maneira dolosa. Então imagina o diretor de uma penitenciária, o funcionário público, os agentes penitenciários que sabem que está ingressando o aparelho celular naquela penitenciária, naquele presídio, e eles agem com dolo. Eles sabem que isso está acontecendo, mas é a prática do crime que eles estão fazendo. Então eles deixam de tomar os cuidados devidos, eles deixam de fazer a fiscalização devida para que ingresse no presídio esse aparelho celular. Pode ser eles mesmos, pode ser outras pessoas que estão entrando. Então veja, quando há um particular que ingressa no presídio com esses aparelhos de comunicação, auxiliado ou não por um agente penitenciário, porque aí se houver o auxílio desse agente penitenciário que deixou de fiscalizar, o agente penitenciário vai responder lá pelo artigo 319-A. Então a gente vai ter aqui uma exceção pluralística. Mas ainda que não haja esse auxílio, tendo ou não esse auxílio, o fato de um particular ingressar no presídio com esses aparelhos, vai responder aqui pelo artigo 349-A. Então tá aqui, olha, os particulares, se ele ingressar, promover, intermediar, auxiliar ou facilitar a entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel em estabelecimento prisional, também terá uma pena de 3 meses a 1 ano. Professor, e os internos que são flagrados com o celular, com esses aparelhos dentro do presídio, eles vão responder por uma falta grave, tá bom? Previsto lá no artigo 50, inciso 8º da Lei 7.210, Lei de Execução Penal. Atenção! Se por acaso esse preso, ele foi recebeu o benefício de uma saída temporária, né, do saidão, e retorna e ingressa no presídio com esses aparelhos, aí ele vai responder aqui pelo artigo 349-A, tá bom? Qual que é a conduta aqui do artigo 50, inciso 8º? É de quem tem em sua posse, utiliza ou fornece. Então, o interno, o preso que tem na posse, utiliza ou fornece aparelho celular lá no interior do presídio, responde pela falta grave. Mas, se esse preso retorna de uma saída temporária ou da permissão de saída e ingressa, promove, intermedia, auxilia ou facilita a entrada de aparelho celular, telefônico, de comunicação móvel no estabelecimento prisional, ele pode vir a responder aqui também pelo artigo 349-A, que é chamado aí de favorecimento real impróprio, né? É uma das formas que esse crime é chamado. Beleza, pessoal? Trouxe aqui para vocês aqui as características desse crime. Olha aqui, elemento subjetivo será o dolo. Consumação, é um crime formal que se consuma quando há a conduta de ingressar, promover, intermediar, auxiliar ou facilitar a entrada de aparelho de comunicação móvel, ainda que não chegue à posse do destinatário, tá bom? Se isso daqui fosse exigido, seria um crime material, mas é um crime formal porque não se exige que chegue à posse do destinatário. Sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, inclusive o preso, foi o que eu falei com vocês, né? O preso que retorna da saída temporária ou da permissão de saída. O sujeito passivo será o Estado e é um crime de ação penal pública incondicionada. Beleza, pessoal? Então, atenção aí no favorecimento real impróprio, artigo 349-A, e a sua relação lá com aquela forma de prevaricação, que às vezes é chamada também de prevaricação imprópria, do artigo 319-A. Beleza? E lembrando sempre que isso aí pode configurar uma exceção pluralística se houver o conluio, o ajuste entre o diretor do presídio ou um funcionário do presídio, né, ou autoridade pública lá, que será um crime funcional, e o particular que ingressa com esse aparelho celular ou promove o ingresso desse aparelho de comunicação dentro dos presídios. Beleza? Galera, um grande abraço. Na próxima aula a gente continua. Até mais.